Olá! Falaremos hoje sobre escravidão contemporânea, ou também, como alguns dizem, trabalho análogo à escravidão. Temos visto muitas notícias sobre trabalhadores resgatados em ambientes de trabalho análogo à escravidão. Vimos aqui a situação lá das vinícolas do Rio Grande do Sul, temos visto resgates em Minas Gerais, Goiás e também até em ambientes urbanos, como tem acontecido lá no Lollapalooza, por exemplo. O que tem acontecido? De repente brotou vários trabalhos nesse tipo de situação análoga à escravidão no Brasil? Na verdade, não. Isso sempre acontece e o que está acontecendo agora é o retorno das fiscalizações. Então, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério do Trabalho, que foi reinstituído no atual governo, voltaram a fiscalizar esse tipo de situação e, com a fiscalização, aumenta também o número de resgate. Mas o que isso gera de discussão? As pessoas querem entender, mas o que é trabalho análogo à escravidão? O que é ser um trabalho escravo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de trabalho análogo à escravidão, ou que seria a escravidão contemporânea, ela, na verdade, leva esse nome por conta de uma questão jurídica. Então, por exemplo, assim, por que a gente não fala, mas isso aí é trabalho escravo? É porque a escravidão não existe mais. A escravidão era um instituto jurídico tutelado pelo Estado, onde as pessoas poderiam ter a propriedade privada em relação a uma pessoa. Isso não existe mais aqui no Brasil desde 1888. Então, quando a gente vê alguém trabalhando em situações tal como um escravo trabalhava, ou muito semelhante àquilo, a gente usa o termo condição análoga à escravidão, ou também conhecido como escravidão contemporânea. Por quê? Porque não existe mais um reconhecimento estatal sobre isso. E onde na nossa legislação está previsto o que é o trabalho análogo à escravidão? Isso vai estar previsto lá no nosso Código Penal, tá? Especificamente no artigo 149, onde está escrito: reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. E qual que é a pena para quem reduz alguém a essa condição? A pena é a reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente às violências que vieram a ser praticadas. Também vão incorrer na mesma pena quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho, ou quem mantém vigilância ostensiva no local de trabalho, ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo também no local de trabalho. Acabamos de fazer a leitura do artigo 149 do Código Penal, que diz ali o que vem de ser considerado crime de reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Então, o que acontece? Num próximo vídeo, nós vamos explicar um pouco melhor o que quer dizer cada termo desse artigo. Mas, para hoje, o que fica de importância? O que acontece com alguém? Além de responder criminalmente, os trabalhadores resgatados têm direito a indenizações, pagamentos de verbas e têm o direito de fazer, claro, a denúncia daquela pessoa que o submeteu a essa condição.